Olá, galerinha. Vamos dar início ao nosso 22º podcast do canal de Farmacologia Clínica da Unicristos e hoje nós vamos falar de anestesiologia. Em geral, os anestésicos locais são drogas que vão bloquear reversivelmente a condução nervosa, certo? Após a anestesia, vai ocorrer um cessamento das sensações de dor, frio, calor e de pressão profunda. O que vai acontecer? Como é que ele vai atuar? O anestésico local, ele atua na membrana nervosa propriamente dita. E aí ele vai fechar os canais de sódio, né? Vai ocupar esses canais de uma forma que os íons que geralmente entram na célula para ocorrer um processo de polarização não vão conseguir entrar. Então, quando esse íon ele não entra na célula, não ocorre a polarização, não havendo assim a passagem do impulso. A anestesia dura o tempo em que o anestésico estiver nos canais de sódio, então vai variar de anestésico para anestésico. Existem vários fatores que vão influenciar na eficácia do anestésico, como lipossolubilidade, hidrossolubilidade e a atividade da vasodilatação, avaliando a pK e a potência do anestésico local. Então, como a gente acabou de falar do mecanismo de ação, como é que ele vai se dar? Quando vocês escutarem falar disso ou encontrarem na prova. Esse mecanismo de ação ele se dá pelo deslocamento de íons de cálcio, eles vão se deslocar do sítio receptor dos canais de sódio. E a partir de que ele se desloca desse receptor, ele permite que ocorra uma ligação da molécula do anestésico local a esse sítio receptor que vai estar disponível. E a partir dessa ligação com o anestésico local, vai produzir o bloqueio do canal de sódio e uma diminuição na condutância de sódio. Isso vai levar ao quê? Vai levar a uma depressão da taxa de despolarização elétrica. E vai ocorrer uma falha em obter, ao obter o nível do potencial de limiar, juntamente com uma falta de desenvolvimento dos potenciais propagados. E aí a gente pode chamar de quê? Do bloqueio de condução. Não vai ocorrer essa despolarização, pois o anestésico vai estar ocupando, vai estar bloqueando esses canais e não vai ocorrer a transmissão da sensação, do impulso nervoso. E aí existem alguns termos que podem ser encontrados quando o assunto é anestésicos locais que vão identificar algumas alterações de sensibilidade, como é o termo da anestesia. Anestesia, o que é anestesia? É um desaparecimento total de uma ou mais modalidades de sensibilidade após a estimulação adequada por meio dos anestésicos. A hipoestesia é a diminuição da sensibilidade. Se quebrar a palavra, você vai ver que hipo se refere à diminuição. Então, se eu tenho uma hiperestesia, eu tenho um aumento da sensibilidade. O termo alodinha é quando se refere a uma dor provocada ou produzida, nós temos um estímulo, que ele normalmente não vai provocar dor, mas vai ocorrer essa dor provocada ou produzida quando ocorre a alodinha. A parestesia, o que é? Geralmente, quando você conversa com um paciente que fez uma cirurgia de terceiro molar e acabou alterando alguma coisa no nervo alveolar inferior, ele declara que sente dormência, naquela região. E o que é essa dormência? É uma alteração na sensibilidade, mas que não é dolorosa, Ele vai haver uma falta de sensibilização daquela região. Normalmente, a resolução é de maneira espontânea, por cerca de 8 semanas, Mas aí pode haver a utilização de medicamentos, fazer laser terapia para estimulação do nervo, o reparo desse nervo. Então, tem algumas medidas que podem ser adotadas para o tratamento dessa parestesia. Algia se remete à dor em geral, certo? Sempre quando houver um sufixo com o nome algia, já remete à dor, certo? A disestesia
É uma alteração na sensibilidade que pode se subdividir tanto em hipo como hiper. A hipoalgesia é o quê? A sensação diminuída, sensibilidade diminuída a estímulos nocivos. E a hiper é aumentada, certo? Então, vou ter um estímulo nocivo acontecendo, mas não tem a sensibilidade ocorrendo da maneira que é para ser. E aí, os anestésicos locais, eles têm alguns cuidados especiais que nós devemos nos atentar antes de atender o paciente, né? Daí a importância de estudar o caso do paciente, estudar todas as informações que ele apresentou na anamnese, certo? E aí, quais são esses cuidados especiais? Trouxe alguns exemplos aqui, como é o caso da prilocaína e da articaína, que elas não devem ser utilizadas em pacientes gestantes, pois podem provocar a metamoglobinemia, tanto na mãe quanto no feto. A gente vai ver posteriormente o que significa essa metamoglobinemia. A prilocaína, ela apresenta feliprecina como o seu vasoconstritor. Então, quando há essa associação da prilocaína com o seu vasoconstritor, que é a feliprecina, pode estimular contrações uterinas, o que não é interessante para gestante, certo? Então, se atentar para o cuidado ao passar prilocaína e articaína para gestantes, não pode. No caso da mepivacaína, quais são os cuidados especiais? Deve ser evitado na gestação e na lactação, pois esse anestésico local, ele não tem uma boa metabolização, né? Ele tem uma má metabolização pelo feto. Então, o período ideal para procedimentos em gestantes é o 2º trimestre. Procedimentos que for mais invasivos ou fora desse período pré-determinado, eles devem ser realizados após o nascimento do bebê. Em pacientes diabéticos, é contraindicado o uso de adrenalina, pois o que pode ocorrer? Pode provocar uma quebra de glicogênio em glicose. Se eu tenho um paciente diabético que já tem uma quantidade considerável de glicose dentro, no sangue, né, correndo no sangue, aí utiliza um vasoconstritor com adrenalina e ocorre essa quebra, pode ocasionar uma hiperglicemia e não é interessante, certo? Outra coisa sobre a articaína, né, a gente já tinha falado sobre a questão das gestantes, é que ela deve ser considerada, né, ela é considerada de duração intermediária. A sua biotransformação, ela vai se iniciar no plasma, e aí a meia-vida plasmática dela é menor que a dos outros anestésicos, certo? Isso significa o quê? Significa que ela vai ser excretada com mais rapidez pelos rins. Para pacientes idosos, vai depender da condição sistêmica desse paciente para que a gente escolha os anestésicos, certo? Pois vai precisar saber da condição sistêmica dele, né? Não é só porque ele é idoso, né? Tem todo um histórico envolvendo. E aí, as indicações, no caso desses cuidados especiais para gestantes, vai ser passado o quê? Uma lidocaína mais epinefrina. Para idosos, pode-se utilizar a articaína mais a epinefrina, caso ele não tenha outras condições sistêmicas, né? E para hipertensos, diabéticos e cardiopatas, recomenda-se prilocaína mais feliprecina. E aí, quando se tem o caso de uma hipertensão arterial, né, quando se conhece o quadro do paciente pela anamnese e tudo, e aí identifica-se que ele é um hipertenso controlado, nesses casos é indicado a utilização de anestésicos com vasoconstritor. Quando o paciente é um hipertenso medicado com leve alteração de pressão durante o atendimento, é indicado anestésico sem vasoconstritor ou utilizar feliprecina, no máximo 3 tubetes, ou uma adrenalina, no máximo 2 tubetes. Já no caso, se for um hipertenso medicado, mas ele tem grande elevação de pressão durante o atendimento, só deve se atender esse paciente se for urgência
e em um ambiente adequado. E aí vai utilizar o mesmo protocolo, preferir, nesses casos, anestésicos sem vasoconstritor e avaliar a sedação. No caso da arritmia cardíaca, deve-se avaliar a frequência cardíaca desse paciente, saber se ele está fazendo o tratamento correto, né? E a partir daí, utilizar anestésico com felipressina, no máximo 3 tubetes, ou adrenalina, no máximo 2 tubetes, mas preferir anestésico, evitar anestésicos sem vasoconstritor, certo? Enquanto na hipertensão arterial, você vai preferir anestésico sem vasoconstritor, na arritmia, você vai evitar anestésico sem vasoconstritor, certo? Então, aí vai escolher o vasoconstritor como feripressina, com 3 tubetes, ou adrenalina, 2 tubetes. No caso da diabetes mellitus, atentar para os sintomas na anamnese. E aí deve-se encaminhar para a realização dos exames para ver de uma forma mais adequada como é que está esse quadro de diabetes. Em atendimentos longos, né, em pacientes descompensados, pode ocorrer episódios de desmaio. Né, e a cirurgia, no caso de pacientes com diabetes, podem, né, cirurgias que limitam a função mastigatória, devem ser tratadas por um endocrinologista, ok? Em quadros de asma, o paciente deverá levar a medicação para o atendimento. E aí deve-se evitar ambientes muito frios e mofados, né? Preferir ambientes mais arejados. E aí utiliza-se anestésico com vasoconstritor, exceto se esse paciente tiver alergia a sulfitos. No caso de alergia a sulfito, vai apresentar o que? Um prurido, angioedema, dermatite, asma e anafilaxia, né? Geralmente está associado. E aí, nesses casos, é contraindicado, né? Nos casos de alergia a sulfito, é contraindicado o uso de anestésico com vaso de adrenalina. Optar, nesses casos, pela felipressina como vasoconstritor. No caso de pacientes idosos, deve-se fazer a adequação da dose, certo? Não é contraindicado o uso de vasoconstritor, mas precisa se avaliar se tem uma condição sistêmica envolvendo esse paciente idoso, certo? Ter cuidado com a prilocaína, certo? No caso de paciente idoso. Na gestante, bases anestésicas, elas vão ultrapassar a placenta, certo? Não é contraindicado o uso de anestésicos locais com vaso em grávidas ou lactantes, mas deve-se ter precaução na hora de escolher qual anestésico local, né? E qual o vasoconstritor que vai ser utilizado. Deve-se ter cuidado com prilocaína, articaína, associação de prilocaína e felipressina, certo? No caso dos pacientes pediátricos, eles são mais sensíveis e deve-se observar o limite anestésico, fazer o cálculo anestésico da maneira correta, certo? Não é contraindicado o uso de vasoconstritor, se ele for normosistêmico, obviamente. Deve-se ter cuidados com prilocaína, né? Podendo ter riscos de metahemoglobinêmia. E ter cuidado com a bupivacaína, né? Podendo ocasionar trauma de mordida. E aí avaliar a sedação, né? No caso de sedação, deve-se reduzir a quantidade de anestésico. Quando a gente fala de cálculo de anestésicos, né, de tubetes, de quantidade de tubetes, geralmente os alunos piram. Mas é uma coisa que, com a prática, e se vocês seguirem um passo a passo correto, vocês vão conseguir fazer, né? Se determinar as etapas que são para ser seguidas. De anestésico, nós temos os ésteres, né? Que aí a gente pode citar o benzotope, né? Que é um anestésico tópico gel, né? Composto por benzocaína. E aí tem vários sabores e tal, infantil. Geralmente ele é para uso pediátrico, mas é também utilizado para adulto, né? A gente utiliza muito na clínica. E ele tem
como componente o éster, certo? E aí, outra classe são as amidas. As amidas são todas essas que a gente acabou de falar. A lidocaína, a mepvacaína, a articaína, a prilocaína, a bupivacaína. E esses anestésicos vão se subdividir pela porcentagem, né? Que a porcentagem vai identificar a concentração. Por exemplo, tem a lidocaína 2%, assim como tem a 3%, tem a mepvacaína 2%, tem a 3%, a articaína 4%, prilocaína 3% e a bupivacaína é 0,5%. No caso da lidocaína 2%, a dose máxima por quilo é de 4,4 miligramas. E a dose máxima independente do peso, certo, é de 300 miligramas. Então, não pode ultrapassar 300 miligramas, independente do peso do paciente. A lidocaína 3%, também a mesma quantidade, 4,4 miligramas por quilo e o máximo, dose máxima de 300 miligramas. A mepvacaína 2%, 4,4 miligramas, a dose máxima por quilo, com dose máxima independente de peso de 300 miligramas. A mepvacaína 3% também da mesma forma. Então, aí já facilita na hora de vocês aprenderem a tabelinha dos anestésicos. Lidocaína e mepvacaína, tanto 2% como 3%, é a mesma quantidade. E aí, lembrando que a lidocaína vai ser a primeira escolha para gestantes, né? E aí, no caso das gestantes, associar com epinefrina. A mepvacaína, ela tem um maior tempo de ação, certo? Mas aí ela tem um pequeno risco de causar bradicardia. A articaína, 4%, a dose máxima por quilo é 7 miligramas. E a dose máxima independente do peso é 500 miligramas. A prilocaína, 3%, 6 miligramas. E a dose máxima independente de peso, 400 miligramas. A bupivacaína, 0,5%, 1,3 miligramas por quilo. E a dose máxima independente do peso é 90 miligramas, certo? A bupivacaína muitas vezes pode ser cardiotóxica, certo? E a prilocaína associada à felipressina vai causar um aumento da pressão arterial. Aí, como é que se dá o cálculo dos tubetes? Eu dividi aqui em 3 passos principais. O primeiro passo a gente vai se perguntar, quando olhar para a questão, quantos miligramas de anestésico possui cada tubete? Né? Por exemplo, eu tenho um tubete de lidocaína 3%. Quantos miligramas de anestésico possui em um tubete de lidocaína 3%? Você vai fazer assim. Vamos colocar 100 ml para 3 gramas, né? Pego 3 do porcento e boto 3 gramas. Aí, vamos transformar para 3.000 miligramas, né? Porque vocês sabem quando transforma. Para miligramas, acrescenta 3 zeros, né? De grama para miligrama, multiplica por 1.000, certo? Então, o 3 aí, o 3%, ele quer dizer, vai se referir a 3 gramas. Quando eu pego 100 ml para 3.000 miligramas, né? Corta-se o quê? Os zeros. Eu boto 100 ml, traço 3.000 miligramas. Não tem 2 zeros no 100 ml? Eu vou cortar esses 2 zeros. Cortei de um lado, vou ter que cortar do outro também. Então, eu corto 2 zeros do 3.000 miligramas. E vai ficar o quê? 30 miligramas. Vai ficar 1 ml para 30 miligramas. Sabe-se que um tubete anestésico, ele tem o quê? 1,8 ml. Eu quero descobrir o quê? Quantos miligramas de anestésico, quantos miligramas de lidocaína tem em um tubete com 1,8 ml. Só que de acordo com a porcentagem, né, que eu já tinha visto.
do 3%. Eu não já descobri que em 1 ml tem 30 miligramas? Então, aí nós vamos fazer uma regra de 3. 1 ml está para 30 miligramas, assim como 1,8 ml, que é a quantidade de um tubete, está para X. Quando a gente termina essa regra de 3, dá 54 miligramas. Se fosse a lidocaína 3%, como é que ia ser? 2%, aliás, lidocaína 2%, a gente fez 3%, aí deu 54 miligramas. Eu tenho 54 miligramas de anestésico dentro de um tubete de lidocaína de 3%. Agora, se fosse de 2%, ia ser o quê? 1 ml está para 20 miligramas, porque eu já cortei os zeros tudinho, né? Então, é 2, aí eu pego 2 e boto 20 miligramas. 1 ml está para 20 miligramas, assim como 1,8 ml está para X. E aí, eu iria descobrir que esse X é igual a 36 miligramas. Então, o primeiro passo do cálculo do tubete é você saber quantos miligramas de anestésico tem dentro de um tubete, certo? Qual é o segundo passo? Qual a dosagem máxima por peso corporal? A gente não viu na tabela anterior, né? Que eu acabei falando para vocês porque não tem como expor. Que há uma dosagem máxima por quilo. Pois pronto. Vai ter que calcular. O segundo passo é calcular a dosagem máxima de acordo com o peso corporal do paciente. Eu tenho como exemplo lidocaína 3%, certo? E aí, o que vai fazer? Multiplicar 4,4 miligramas, porque eu não estou utilizando lidocaína 3%. Eu não já vi na minha tabelinha que a dose máxima por quilo é 4,4 miligramas? Se eu tenho 4,4 miligramas para uma dose máxima por quilo e o paciente tem 65 quilos, certo? O que vai fazer para descobrir qual a dosagem máxima de acordo com o peso do paciente? Multiplicar. Multiplica 4,4 miligramas, que é o já pré-definido, por 65, que é o peso do meu paciente que eu tô colocando aqui. E aí eu descubro que a dosagem máxima para o peso desse paciente é de 286 miligramas, certo? E quanto é que a gente tinha visto que a lidocaína, independente de peso, é a quantidade máxima? 300 miligramas é a quantidade máxima. Então, aí, o terceiro passo vai ser o quê? Determinar a dose máxima em tubetes. Um tubete de lidocaína a 3%, a gente já tinha visto que era 54 miligramas. E aí, eu quero descobrir quanto é a quantidade de tubetes para 286 miligramas. Por quê? Eu quero descobrir o máximo da quantidade de tubetes que o meu paciente pode tomar, certo? Então, aí eu pego a quantidade máxima, a dosagem máxima por peso corporal, que foi 286 miligramas, e multiplico. E aí, multiplico. Um tubete está para 54 miligramas, X tubetes está para 286 miligramas. E aí, quando a gente faz o cálculozinho, né, da regra de 3, nós descobrimos que é cerca de 5,29 tubetes. E aí, a gente arredonda para quê? Para 5 tubetes. É o máximo que esse paciente pode tomar, certo? Então, primeiro passo, quantos miligramas de anestésico possui cada tubete? Segundo passo, qual é a dosagem máxima para o peso do meu paciente? E o terceiro passo, vou determinar a dose máxima de tubetes que o meu paciente pode tomar. Quer dizer que eu vou utilizar os 5 tubetes? Não. Não quer dizer. Eu só estou descobrindo a quantidade máxima que ele pode tomar. Por exemplo, nós temos uma pessoa, um paciente com 70 quilos. E aí eu quero utilizar uma mepvacaína 2%. Qual é a regra que eu vou fazer? É a de... Não é a 2%, então eu faço 1 ml está para 20 miligramas, 1 ml para 20 miligramas e X está para 1,8 ml. Por quê? É a quantidade de ml que tem em um tubete.
E aí eu descubro que tem 36 miligramas de mepivacaína em um tubete. Qual é o segundo passo que eu disse? Qual é a dosagem máxima que o paciente pode tomar? Se eu tenho um paciente pesando 70 quilos, como é que eu vou fazer o cálculo dele? 1 quilo está para 4,4 miligramas, assim como 70 quilos está para Y, que é a mesma coisa de eu só pegar o 70 vezes o 4,4. Por quê? Porque na tabelinha do anestésico, a mepivacaína, a dose máxima por quilo é 4,4. Então, é só pegar o valor que já foi dado no caso, né, de quantidade de quilo do paciente e multiplicar por 4,4. E aí vai dar 308 miligramas. O terceiro passo, eu vou analisar, determinar a dose máxima em tubetes. Então, eu já descobri no primeiro passo que um tubete está para 36 miligramas. E aí, K vai estar para 308 miligramas. Então, um tubete para 36 miligramas, que foi o que eu descobri primeiro, e K vai estar para 308 miligramas, que foi o que a gente descobriu depois. E o K vai dar aproximadamente 8 tubetes, certo? E aí, passou um pouquinho a quantidade de miligramas, mas a gente arredonda para menos, né? Então, o K ia dar 8,5, a gente arredonda para 8 tubetes, que vai ser a quantidade máxima que esse paciente vai poder tomar. E é a quantidade máxima também, em geral, de miligramas que o paciente pode tomar, certo? Os anestésicos locais, o que a gente pode falar? A bupivacaína é 0,5%, certo? Ela tem longa duração, tem potência e cardiotoxicidade 4 vezes maior do que a lidocaína. Então, ela é muito potente, certo? E, ao mesmo tempo, muito cardiotóxica. A concentração do vasoconstritor dela é de 1 para 200. 1 para 200 mil. Com dose máxima de 1,3 miligramas e máxima absorção de 90 miligramas de 10 tubetes. A mepivacaína, geralmente utilizada 2% com epinefrina. Epinefrina vai estar de 1 para 100 mil. Ou 3%, mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Tem a potência similar da lidocaína, mas ela ainda tem um tempo de duração maior do que a lidocaína. A lidocaína 2% com epinefrina, 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil. É uma droga padrão do grupo. A dose máxima por quilo é de 4,4 miligramas. E a máxima absorção é de 300 miligramas, independente do peso, certo? Com um máximo de 8,3 tubetes. Só que a gente arredonda para quê? Para menos. Então, se utiliza no máximo 8 tubetes, certo? A prilocaína, 3%, com o vasoconstritor felipressina, 0,03 para ml. Tem uma potência similar da lidocaína, é menos tóxica que a lidocaína e a mepivacaína, porém, a sobredosagem aumenta o risco de metamoglobinemia, que ocorre no sangue. Deve-se ter cuidado o uso da prilocaína com pacientes anêmicos ou com problemas na parte cardio, né, de coração, ou problemas respiratórios. Então, a dose máxima é de 6 miligramas por quilo, com uma máxima absorção, independente de peso, de 400 miligramas, tá? E aí, nesses casos, vai se utilizar um máximo de 7 tubetes. A articaína é 4%, é associada com a epinefrina, 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil. A articaína, o que a gente pode falar dela detalhadamente? Ela tem uma potência mais baixa, uma toxicidade mais baixa, a vasodilatação dela é intermediária. Para gestantes, ela classifica risco C. O início da ação dela é de 1 a 3 minutos. A metabolização é pelo plasma sanguíneo e hepático e a concentração é de 4%. A articaína é 4%. Ela é semelhante à bupivacaína. A dose máxima dela,
7 miligramas por quilo ou 500 miligramas, independente de peso. É um anestésico, ele é híbrido, né? Tem tanto éster como amida. Ele é indicado para pacientes com insuficiência hepática, hepatotóxicos, né? Então, observação, hepato, fígado, né? Junto com a prilocaína, eles são os anestésicos que mais apresentam casos de parestesias mandibulares. Também pode levar a metamoglobinemia, que a gente ainda vai ver o que é. As formulações disponíveis e o tempo de trabalho. Sem vaso, a articaína sem vaso não está disponível, não é disponível. Com vaso, o tempo dela de duração é 150 minutos para polpa e 250 minutos para tecidos moles. Então, tem um tempo considerável para tecidos moles. A prilocaína, ela tem uma potência baixa, a toxicidade é baixa, a vasodilatação é leve. Para a gestante, ela caracteriza risco B. O início de ação é de 2 a 3 minutos. A metabolização é por via hepática. A concentração dela, geralmente 3 a 4%. A dose máxima é de 6 miligramas por quilo ou 400 miligramas em alguns estudos, né? Na quinta edição do livro, ele diz 400 miligramas, mas na outra edição, ele diz que é 8 miligramas por quilo e 600 miligramas no geral. É um anestésico do tipo amida. E ele, junto com a articaína, são os anestésicos que mais apresentam casos de parestesias mandibulares também, certo? Assim como eu já tinha colocado na observação anterior. Não utilizar com pacientes anêmicos, cardiopatas e com problemas respiratórios. Pode levar a metamoglobinemia, esse anestésico. As formulações disponíveis e o tempo de trabalho da prilocaína. A prilocaína é utilizada com vasoconstritor, tá? E aí a ação dela é por 45 minutos para a polpa e 160 minutos para tecidos moles. Ela tem um tempo inferior à articaína, como vocês podem observar. A lidocaína é um anestésico do tipo amida, que é considerado uma droga padrão ouro, tá? É a lidocaína. A potência dela é moderada, tem uma toxicidade baixa, né, com vasodilatação intermediária. Em gestante, ela é considerada com risco C e ela é a mais apropriada dentre os anestésicos para utilizar com gestantes. O início da ação dela é cerca de 2 a 3 minutos. A metabolização é por via hepática, a concentração dela pode ser de 2%, né, com e sem vaso, e tem a de 3% também, e a 5% é tópica, uso tópico. A dose máxima por quilo é 4,4 miligramas, e 300 miligramas dose máxima, segundo a quinta edição do livro, de 2001. Mas a última edição, ela traz que é 7 miligramas por quilo e 500 miligramas a dose máxima. Mas eu sugiro que vocês vão se basear pelos 4,4 miligramas, certo? Quais são as formulações dela? A lidocaína sem vaso, ela age só 10 minutos em polpa, ou seja, é ineficaz, né? Porque o trabalho que você vai ter com um tratamento endodôntico é muito maior. 35 minutos para tecidos moles, também não é tão satisfatório para um procedimento cirúrgico. Com vaso é 50 minutos para a polpa, já é um tempo maior e considerável. A bupivacaína, ela tem uma potência alta, 4 vezes maior. A toxicidade dela é intermediária, mas ela é mais cardiotóxica, certo? A vasodilatação dela é alta. Em gestantes, ela caracteriza um risco C. Ela é um análogo da mepivacaína, sendo mais lipossolúvel. O início da ação dela é cerca de 6 a 10 minutos, né, com a metabolização por via hepática. A concentração dela de anestésico é o quê? 0,5%. A dose máxima
1,3 miligramas por quilo e 90 miligramas a dose máxima, de acordo com a quinta edição do livro de 2001. Já a sexta edição trouxe que é 2 miligramas por quilo e 90 miligramas independente de peso, mas sugiro que se baseiem pelo 1,3 miligramas. É um anestésico que ele é do tipo amida, ele é indicado para procedimentos de longa duração e deve-se evitar esse medicamento em crianças pelo risco de autolesão. As formulações disponíveis da bupivacaína e o tempo de trabalho. A bupivacaína sem vaso é 40 minutos para polpa e 150 minutos para tecido mole, com o vaso 250 mg para polpa e 650 mg para tecido mole. E aí, a mepivacaína. A mepivacaína, ela tem uma potência baixa, a toxicidade dela é baixa, a vasodilatação dela é leve. Para a gestante, caracteriza um risco C, certo? O início da ação dela é cerca de 2 minutos. É uma metabolização por via hepática e a concentração dela pode ser com 2% com vasoconstritor e 3% sem vasoconstritor. A dose máxima, 4,4 mg por quilo e 300 mg no máximo, segundo a quinta edição. Se basear pela sexta edição do livro, vai ser 6,6 mg por quilo e 400 mg no máximo. É um anestésico que ele é do tipo amida. E aí, a mepivacaína sem vasoconstritor age 30 minutos na polpa e 150 minutos para o tecido mole. Com vaso, 60 minutos para a polpa e 180 para tecidos moles. Geralmente se utiliza bastante na clínica a mepivacaína. Os vasoconstritores que a gente falou até agora, o que são esses vasoconstritores? São drogas que vão promover a contração dos vasos sanguíneos e combatem a ação dilatadora dos anestésicos, né? Enquanto o anestésico vai tentar dilatar, ele vai contrair. E vão controlar a perfusão tecidual, o fluxo sanguíneo. Quais são as vantagens da utilização desses vasoconstritores? O aumento da qualidade, né, profundidade da anestesia, aumenta a duração da ação do anestésico local e diminui o sangramento local, além de minimizar o risco de toxicidade. Algumas soluções, como a adrenalina, epinefrina, né? Adrenalina e epinefrina podem ser expressas como 1 para 1000, 1 para 10.000, 1 para 80.000, 1 para 100.000 e 1 para 200.000. Isso significa o quê? Essa porcentagem, essa proporção, aliás. Isso significa que 1 para 1000 é o quê? 1 para 1000 de adrenalina a uma parte de adrenalina para 1000 partes de solução, né? 2 pontos, 1000 significa isso. Eu tenho uma parte de adrenalina para 1000 partes de soluções. Que é a mesma coisa que dizer que 1 miligrama de adrenalina está para 1 ml de solução, certo? No caso, dá 1 para 1000, quer dizer isso. Mais 1 para 10.000, quer dizer o quê? Que eu tenho uma parte de adrenalina para 10.000 de solução. E aí, só acrescentar um zero, quer dizer que 1 miligrama está para 10 ml. E aí, para finalizar, que a aula já está muito cansativa, mas essa aula é longa mesmo, é tanto que é dividida em 2 aulas, né? Anestésicos locais 1 e anestésicos locais 2, e eu estou juntando em um podcast só. Nós vamos falar sobre o que é essa metamoglobinemia, que a gente tanto falou ao longo da aula, que pode ter risco, né, de acontecer. É uma condição na qual há um desenvolvimento de um estado de cianose, na ausência de anormalidades cardíacas ou respiratórias. Quando a condição ela é severa, o sangue apresenta uma cor de chocolate e sinais e sintomas clínicos que vão incluir depressão respiratória e síncope. A morte, né, o risco de morte, embora seja raro, pode ocorrer. O anestésico local injetável, a prilocaína, pode produzir meteroglobinemia em pacientes com metero.
subclínica quando administrado em altas doses. O anestésico tópico, benzocaína, também pode induzir a condição. Os sinais e sintomas eles vão aparecer cerca de 3 a 4 horas após a administração, certo? E o tratamento ele requer a administração intravenosa lenta de azul de metileno, certo? A 1%. Então, esse vai ser o tratamento, certo? Para riscos de metamoglobinemia. A observação é que não responde à administração de oxigênio, certo? Então, ter muito cuidado ao escolher os anestésicos para ver os riscos que eles podem ocasionar para o paciente. E é isso. Queria agradecer a vocês pela paciência de escutar esses 40 minutos, mas é porque essa aula é grande, né? São 2 aulas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá certo? Um grande abraço, até o próximo podcast.